É assustador pensar que cada ideia que a gente tem, cada escolha que a gente faz, se ramifica num novo mundo. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. E chegamos ao episódio número 301 do podcast Perdidos na Estante. Do lado de cá eu sou a Domênica e eu estou aqui com a minha amiga... Euzinha Amanda. Olá, Euzinha Amanda. Aconteceu de novo, né, dona Amanda? O que aconteceu? Conta pra nossa audiência o que aconteceu. Ai, amiga, eu tô meio abalada ainda pra falar sobre o assunto. De verdade. Assunto. Aconteceu sim, a decepção. Aconteceu de novo, Amanda. Você chegou pra mim e falou, vamos gravar sobre um tema e você não gostou. Então, né? Mas assim, em minha defesa, foi uma época meio escassa de lançamentos e nós encontramos esse que seria uma adaptação. E, bom, vamos que vamos, né? Só que deu tudo errado. No começo era um sonho e deu tudo errado, foi isso? Mas sendo justa com você, Amandinha, falar de Matéria Escura eu acho que vai ser um diferencial aqui na podosfera, porque apesar de muita gente ter assistido a série, que tava nesse formato aí semanal, né, por ser Apple TV, não tem quase ninguém comentando da série na internet, né, na podosfera pelo menos eu não achei ninguém, e eu não acho que é pelo mesmo motivo do qual a gente não gostou, sabe, eu acho que ela não teve um hype muito grande aqui no Brasil, mas é uma boa série, ou não, a gente vai discutir sobre isso nesse episódio. Então acho que você deu uma ideia legal, assim. Foi uma experiência legal e eu sei que você tirou também um livro que tava perdido aí na sua estante, né? Então... Tava mesmo. Há vários anos já, na verdade. Ele tava aqui, tadinho, cheio de poeira. É isso. Mas antes, querido ouvinte, de você tirar também o pó aí do seu exemplar de Matéria Escura que você comprou numa promoção e até hoje não leu, assim como nós não tínhamos lido. Caso você não tenha assistido ainda a série, pode ficar tranquila, porque nesse episódio nós vamos primeiro apresentar o que é a série pra saber se você vai gostar de assistir, e só depois, na segunda parte do episódio, que a gente vai mergulhar mesmo e fazer uma análise discutindo sobre possibilidades de interpretação do que ela fala. E além disso, você sabe que você pode seguir a gente lá no Instagram do podcast Perdidos na Estante. A nossa arroba lá é anota aí, já segue a gente, @Perdidos na Estante pod, P-O-D, de mudo, abreviação de podcast, não coube tudo no nickname, que absurdo, e lá no Instagram eu também estou como domenica.mendes, e uma pessoa incrível que eu sigo é a senhorita Amanda Barreiro, que está lá como Amandinha. Eu tô lá como a.mandes91 e só lá mesmo, mas eu também falo com vocês aqui pelo podcast do Perdidos, que eu adoro receber comentários pra gente também responder, né, Dô? Sim, a Amandinha, gente, a primeira a ver. Ela tipo, me dou, alguém comentou, sabe? Bem legal. Então façam a Amanda feliz, comentem as nossas postagens no Instagram e siga a gente por lá também pra gente ser BFF e andar no recreio juntos. Isso vai fazer sentido, gente, no episódio da semana que vem, eu prometo. Mas por enquanto, Amandinha, vamos dar uns beijos. Amandinha, antes de eu começar a te perguntar quem você vai beijar, eu vou dessa vez, tá, tomar a dianteira e vou mandar um beijo aqui pro Michael, que é lá do podcast O Prof. é Pop, que é um querido amigo aí, também podcaster, que quando eu lancei o episódio 300, que foi o episódio da semana passada, ele já veio correndo e falou assim, então eu vou ouvir hoje à noite. Então eu espero que você tenha gostado, Michael, do nosso episódio. Foi bem divertido de gravar, né, Amandinha? Foi sim. Foi bem massa. Então, Michael, um beijo, conheçam aí o projeto dele, gente. Procura no seu tocador favorito, o Prof. de Professor é Pop. E você, Amanda Barreiro, quem você vai beijar hoje? Olha, hoje eu vou mandar um beijo pro meu amigo Felipe, que foi a pessoa que me sinalizou que essa série existia.
Mas ele não assistiu. Então hoje eu até conversei com ele e falei, caraca, então, né? Aquilo que você me indicou, meia-noite te conto o negócio. O Felipe, ele já foi beijado por aqui, hein? Eu me lembro que ele já te indicou outra coisa que eu acho que você também não gostou, amiga. Eu acho que, assim, tá tudo bem na amizade de vocês? Olha, depois eu vou ter que conferir isso, viu? Eu daria uma olhadinha aí, ó. Não sei, de repente você tá... acho que você tá perdendo a aposta, Amanda, não tá nem vendo. Preocupante. Mas vamos lá, então, contar pro Maicon, pro Felipe, pra todo mundo que ouve a gente sobre o que, afinal de contas, é a série Matéria Escura. Matéria Escura é um livro escrito por Blake Crouch em 2016, traduzido para o português brasileiro por Alexandre Raposo e publicado pela editora Intrínseca. O romance é um thriller sci-fi que, a partir de alguns conceitos da física quântica, como o gato de Schrödinger e a matéria escura, conta a história de Jason Dessen e sua família, baseando-se na premissa "Você é feliz com a vida que tem?" e nas diversas possibilidades, escolhas e consequências que cada indivíduo precisa encarar durante a vida. É nesse contexto que Jason é sequestrado e acorda em um mundo que não é o seu, no qual fez escolhas diferentes, construiu relações diferentes. Ele precisa, então, aprender a navegar nessa nova realidade e aprender o caminho de volta, se desejar algum dia rever a própria família. E sobre o que é a série Matéria Escura, que está disponível lá na Apple TV. A primeira coisa que você precisa saber, ouvinte, é que a série Matéria Escura é uma série de ficção científica, ou assim se diz, que tem 9 episódios. Os episódios vão ali entre 40 minutos e 1 hora. Eles variam, né, de acordo com o episódio. E nessa série nós acompanhamos a história de Jason Dessen, que é um professor universitário que ensina física, e da sua esposa, Daniela Vargas, que é uma mulher, enfim, independente, que trabalha numa galeria de arte. Os dois são casados, têm um filho adolescente chamado Charlie. E durante uma noite, quando Jason vai a uma comemoração de um prêmio de um amigo dele, também de universidade, chamado Ryan Holder, ele é sequestrado e jogado para um lugar completamente diferente de onde ele estava. Jason cai, e isso não é spoiler, gente, isso é sinopse, em um universo diferente do nosso. Uma outra versão da nossa realidade. Então toda a série é baseada em Jason tentando voltar para a sua esposa e para seu filho. E a forma como ele viaja nesse multiverso é através de uma caixa que tem a ver com a teoria, e aqui eu vou pedir ajuda da minha amiga Amanda, porque eu não consigo pronunciar o nome do pesquisador. Amanda, como é que chama o moço da teoria do gato? Não é como se eu fosse também a poliglota, né? Vamos lá. Mas você consegue pronunciar, amiga? Eu não consegui, eu falhei na missão. Ele vai utilizar os conceitos da teoria do gato de Schrödinger. Exatamente. E também da matéria escura, que dá o título para a obra no meio disso tudo. Tem ficção científica, mas também acho que tem muitas ciências humanas no meio dessa série. É uma trama com vários elementos clichês, mas que também tem uma pegada bem interessante. E há quem ame e há quem odeie. É assim, eu acho que não tem um meio tom assim pra ela, né? Acho que ou você vai curtir muita ideia, ou você vai ficar meio né? E é isso. Mas a gente vai debater um pouco mais sobre o que são essas teorias e quem são esses personagens e o que acontece. Então, Amandinha, acho que o primeiro ponto é a gente considerar essa parte da física quântica que tem na história, só pra gente colocar a nossa audiência aí por dentro, né, do que tá acontecendo, já que a gente falou sobre isso, porque apesar de ter essas teorias ali na série e a aplicabilidade também delas, né, dentro da própria série e também dentro do livro, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho aí do parecer do que é a definição dessas teorias. Você quer comentar um pouquinho sobre a teoria do gato do moço aí, que eu não sei pronunciar o nome? Olha só, eu vou dar um comentário aqui, mas eu quero deixar claro que é um comentário de uma pessoa leiga. Não tenho grande know-how aí pra falar de física quântica, não. Tá, aqui somos duas de humanas. Exatamente, mas assim, ó, dá pra gente explicar de uma maneira simples o conceito. Vamos lá, vamos tentar, vamos junto. Vamos tentar. A teoria do gato de Schrödinger diz que existe dentro de uma caixa
um gato, um frasco de veneno e uma partícula atômica que agora eu não vou saber explicar direito o que ela faz. E esse gato, ele estaria, segundo esse conceito da física quântica, em suspensão ou superposição, que é, acho que, o termo mais técnico. Isso significa dizer que o gato está vivo e está morto ao mesmo tempo. Porque, dependendo da observação, né, da pessoa que está fazendo essa análise, esse frasquinho de veneno pode se romper e o gato morreria. Ou não. Então, tudo que vai definir o estado de vida do gato é justamente o momento do observador. E por que isso é importante aqui pra série, né, Dô? Porque ele vai utilizar mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de um gato, é um ser humano, né? E não tem a questão do frasquinho de veneno, mas ele coloca esse ser humano também em superposição. E aí ele vai ter essa questão do esse humano está e não está ao mesmo tempo. Apesar de não ser uma questão de vida ou morte, é uma questão ali de presença de corpo físico. Você acha que deu pra entender alguma coisa, Du? Eu acho que deu, embora seja um conceito meio difícil mesmo de entender, né? Eu vou só tentar dar uma complementada, porque é um pouquinho mais complicado que isso, no sentido de organizar as ideias. É bem mais complicado que isso. Não, claro, mas assim, né, dentro da nossa limitação, né, de pessoas leigas com relação à física, né, só algumas correções aí pra tentar explicar o tamanho da loucura que é, gente, porque é bem doido, assim, um conceito. O que a física quântica fala é que o gato está lá, existem, né, enfim, infinitas possibilidades, mas se a gente for pensar no átomo, se ele estoura o veneno, o gato morre. Se o átomo não estoura o veneno, o gato vive. Enquanto nenhum observador, nada interferir nessa caixa, o gato está ao mesmo tempo vivo e morto. Então ele tá das duas coisas. É estranho pra gente pensar nisso, né? É uma teoria de física quântica, não é de física mecânica. E é isso que a Mandinha falou mesmo. Dentro da série existe essa caixa e existem pessoas em superposição. Então isso tá lá na série, né? E eu gosto muito dessa interpretação que você teve, né? Quando você fala, eles... Não é que eles estão vivos ou mortos, mas na verdade é onde eles fisicamente estão. Eu achei isso maravilhoso, tá? Isso eu não tinha sacado por esse olhar da interpretação da série, não, Amanda. Acho que você ficou muito de parabéns sobre essa interpretação. Gostei bastante mesmo. Uma professora de letras, de português e uma podcaster tentando entender um conceito. Mas, gente, ó, eu vou dar dica pra vocês aqui, pra quem quiser saber mais sobre a teoria do gato aí. Existem diversos materiais na internet, tá? E eu vou destacar 2 em específico. Um é o canal Ciência Todo Dia, que fica lá no YouTube. Tem um vídeo onde ele explica... É bem legal esse canal. É bem legal. E ele tem um vídeo onde ele explica exatamente essa teoria. E assim, sendo uma filha, né, de Clóvis de Barros, quando eu terminei de ler o livro e assistir a série, eu fui ter brilho, eu fui pesquisar sobre as teorias, né, quânticas que estavam sendo ditas pra ver se eu conseguia entender melhor. E eu achei esse canal que eu não conhecia, e então eu vou deixar no post o link pro vídeo, tá, gente? Então vocês podem assistir, ele não é grande, ele é curto, mas vai dar pra entender. E também tem um podcast que ele dura, assim, acho que 5 ou 6 minutos, que eles também explicam um pouco mais essa teoria. O nome do podcast é Pílulas do Conhecimento. Então é um podcast que eles falam sobre ciência, né? Inclusive tem ciências humanas lá também, sempre nessas pílulas, né? Que são esses podcasts curtinhos. Eu vou deixar os 2 links no post desse episódio. E tendo dito isso, existe também um outro conceito da física, que é a matéria escura, que dá o nome da série e dá o nome do livro. Na verdade, dá o nome do livro, depois foi também mantido pro nome da série. E matéria escura é mais complexo ainda, mas tentando explicar de uma maneira muito superficial, né, e didática, o que acontece? Todos os corpos que existem no universo, eles têm uma massa. Eles interferem no campo gravitacional um dos outros. Porém, já foi provado que existe a matéria escura, que nada mais é do que a matéria escura, que não gera nenhum outro tipo de energia, né, seja ela radioativa, térmica, de luz, enfim, porém ela interfere na gravidade, né, dos corpos ao redor. Então, é isso, tá? É esse conceito, e aí tem uma análise que dá pra gente pôr dentro da série, né, de onde que se encaixa aí a matéria escura. Você quer complementar, Mandinha, sobre matéria escura também? A única coisa que eu quero complementar é que, apesar de os estudos estarem avançando, tudo isso da física quântica ainda é muito misterioso, porque é muito difícil de conseguir provar esse tipo de coisa. É muito difícil conseguir
finalizar esses estudos, né? Então é um campo que está sempre avançando, mas ele lida muito mais com grandes perguntas do que com respostas. Então esse próprio conceito da matéria escura ainda é um grande mistério. Isso eu já não sabia, tá? Isso eu já não sabia, mas o lance todo da física quântica é que não tem como você provar. Então, assim, a matéria escura, eles sabem que ela existe, eles conseguem entender essa questão do campo gravitacional e da pouca interação que ela tem com outros tipos de matérias, né? Mas, assim, de onde veio, enfim, como se reproduz, o que come, ninguém sabe. São muitas perguntas para poucas respostas. Sim. Eu nem sei se é muito do campo, tá? Da física tentar descobrir a origem das coisas. Mas... também não sei, mas eu creio que, assim, essa condução de experimentos e investigações teóricas encontra ali muitas barreiras, né? A física quântica ela é complicada porque ela não é possível de análise de observação, né? Como a própria teoria do gato, né? Se você olhar o que tem dentro da caixa, você interferiu, então você mudou o resultado, ele deixou de existir, né? Você contaminou a amostra. Que é mais ou menos assim, tá? Mais ou menos o que acontece quando um historiador tenta falar como é que vai ser a história daqui 100 anos, sabe? Quando a gente tenta definir o que do nosso presente vai virar história, não tem como a gente saber. Cientificamente não tem como a gente saber. São os grandes mistérios aí das ciências, né? Mas enfim, essas teorias estão dentro da série, né, e dentro do livro, de uma maneira ficcional, e é isso que tem de ficção científica dentro dessa série, né, dentro desse livro, dentro dessa história, enfim. Para fins de facilitar a vida aqui do nosso podcast, toda vez que eu falar série, eu tô falando das duas coisas, salvo se eu deixar claro que eu tô falando só de uma coisa ou da outra. E o que tem de ficção científica, Mandinha? Tem essas duas teorias, a ideia de multiverso, realidades paralelas, e a sua alegria em assistir essa série. Também é bastante ficção... Não, é fantasia mesmo, né? Talvez seja mentira, enfim. Então, eu diria que ficção científica ela tem pouquíssimo. Ela tem o tema, né? Será, amiga? Qual que é a função da ficção científica, amiga? Porque eu vejo assim, amiga... Primeiramente, a função da literatura já é uma coisa, assim, muito difícil a gente definir em um episódio só. Mas a função da ficção científica, geralmente, gira em torno de analisar a humanidade, as relações humanas, etc., de um ponto de vista tecnológico. Então, você tem muitos temas, né? Grandes temas aí, que seria a humanidade com o outro, e aí por isso que a gente tem tantas narrativas de ETs, de robôs, a nossa interação com as máquinas, a nossa interação com a evolução da humanidade, enfim. E geralmente você explora na ficção científica esses temas de uma forma aliando ali a ciência mesmo que você está buscando interagir. E nesse ponto é que eu digo pra você que eu vejo muito pouca ficção científica nessa série. Eu vejo uma grande temática de ficção científica, mas explorar a base mesmo ali, essas teorias de fato, eu já acho algo muito mais pra fantasia, porque ele toma diversas liberdades ali que não são pautadas exatamente na física, pra falar disso, né? E aí talvez eu esteja sendo muito cri-cri aqui, apesar de eu não ser a maior fã de ficção científica, mas eu acho que é um ponto a ser ponderado pra quem de repente tá esperando algo mais tipo um hard sci-fi ou alguma coisa assim, tipo, não é a intenção. Sim, esse é um ponto importante que você levantou, né? Quando a gente fala que é ficção científica, gente, é porque tem. Não quer dizer que você vai sair de lá sabendo construir uma caixa, tá? Não exagera. Não tem muito material, não. Nem a proposta, né? Se você quer mais precisão de dados, se você quiser coisas assim mais cabeçudas, não tem. Não tem. Tem muitas soluções ali que são puramente criativas e não pautadas em teorias de fato da física, como uma possibilidade do mundo real. Ou do mundo real no sentido hipotético. Eu acho que sim. Eu gosto desse alerta que você fez para nossa audiência, porque realmente pode, às vezes, gerar uma frustração, né, em quem for procurar esse material, de não ter algo tão denso, né, no sentido de dados. Por outro lado, tirando, sei lá, Asimov,
todas as outras ficções científicas, né, que a gente tem que são grandes, também nenhuma delas mergulha em grandes conceitos científicos, né? Mais atuais, eu diria, e aí sim, também tem liberdades, mas eu acho que tem um pouco mais de pé no chão da física, ou pelo menos dos grandes temas da ficção científica, que seria o John Scalzi. Aliás, recomendo demais a escrita dele, que ele manda bem demais, esse autor. E a N.K. Jemisin. Maravilhosa, maravilhosa. Jemisin, eu li o primeiro da trilogia da Terra Partida, que inclusive tem episódio aqui, né, no Perdidos na Estante, que é a quinta estação. Ouvinte, ouça, porque esse episódio tá muito legal. Mas, tendo dito isso, eu discordo de você na parte de que super tem um monte de teoria científica lá no meio desses dois. Fala pra mim por que você discorda. Ó, vamos pensar na lógica própria do Guerra do Velho, assim. A gente ainda não consegue transportar cérebros humanos em corpos, sabe, de pessoas idosas em corpos jovens pra fazer isso. Então, assim... Não, beleza. Mas por isso que eu falei, assim, do mundo real, pelo menos hipotético. Quando a gente pensa, assim, a ficção científica, na verdade, eu encaro como uma grande ramificação da fantasia. Sim, eu concordo. Então, a gente vai trabalhar com coisas que não existem. Mas... a ficção científica se propõe a trabalhar com coisas que poderiam existir se houvesse aquele avanço tecnológico específico, né? Em alguns casos é de biotecnologia, em alguns outros é mais questão da robótica, da astronomia, etc. Uhum. Eu acredito que a ficção científica tem essa questão mais pé no chão. E mesmo que não seja algo possível, algum mundo, digamos assim, pra ficar mais ficção científica ainda, em algum mundo, isso poderia acontecer, sabe? Eu acho que ela trabalha muito com essa coisa de eu vou extrapolar essas leis da física aqui, essa proposta, essa teoria, seja lá o que for, e vou criar uma coisa que seja, pelo menos, plausível. Dá pra você enxergar que isso seria uma possibilidade. É o que tem na Matéria Escura. Ele cria uma caixa. Acha? Sim, é o meio de transporte dele, né, que é colocado dentro da série, mas sim, ele fica em superposição e a partir do momento que existe uma interferência de algo externo, é definido o que acontece com ele. Literalmente é isso que acontece. Aí é que tá, é que é só isso. Eu vejo assim, a questão de extrapolar uma teoria da física, você ainda tem que ter bases ali plausíveis. Quando eu digo que eu não vejo tanta ficção científica nesse livro, pelo menos como uma proposta, eu vejo como tema, tá? Por isso que eu tô falando que tem a ficção científica, mas eu acho que é muito temática. E por que eu falo isso? Porque eu vejo que ele utiliza soluções que são puramente emotivas e não científicas. E aí a gente vai entrar aqui num campo mais complicado de spoilers se eu continuar falando sobre isso. É, porque essa é a grande pergunta que a gente se propôs nesse episódio, né? Afinal de contas, Matéria Escura, ficção científica ou alguma grande sessão de terapia, entendeu? E aí, enfim, são interpretações. E eu tô indo com você nessa, eu concordo que a diferença de fantasia e ficção científica, gente, muito vulgarmente falando, tá? É Tecnobubble, com base na ciência real, tá? Assim, tô sendo muito vulgar aqui, mas é só pra explicar que... Mas dá pra entender. Né, na ficção científica tem, lógico, muita questão de fantasia, porque a arte, ela é ficcional, caramba, né? No sentido de fantasioso também. Nada existe. Tudo é um sonho. Deus, o homem, o mundo, o sol e a lua. A imensidão das estrelas. Um sonho. Tudo um sonho. Coisas que não existem. Nada existe a não ser o espaço vazio. E você. E você não é você. Não tem corpo, nem sangue, nem ossos. Você é apenas um pensamento. Mark Twain. Eu acho que nesse livro em específico, né? No livro, não sei se tanto, mas na série eu acho que fica mais possível de visualizar isso. A teoria da física quântica do gato, ela é só isso. E assim, ela está literalmente lá. Entendeu? Não tem como fazer nada diferente daquilo, porque a teoria começa e acaba ali. Pra mim, ela encaixa, mas eu acho que tem um outro aspecto também que dá pra se considerar como ficção científica nessa obra, que é toda ficção científica tem por base trazer uma discussão sobre humanos lidando com os seus grandes temas, né? E essa história é um homem
que é um humano lidando com grandes temas da humanidade também. Então, assim, tá lá, né? Frankenstein até hoje sendo um dos livros mais clássicos de ficção científica, assim, ele parece uma grande jornada de, sei lá, autoconhecimento, né, da criatura em busca do seu criador, que a gente pode fazer uma análise, né, da humanidade em busca de contato com Deus, em busca de respostas, enfim, para essa parte de filosofia. Mas a função da ficção científica é colocar essas discussões, né, que são importantes pra gente enquanto ser humano. E nesse livro tem. Se é bom, são úteis, tem qualidade, eu não sei, mas que tá lá, tá lá. Mas você acha que ele consegue desenvolver isso nesse escopo que você tá falando, de relação do homem com alguma questão que ele precisa trabalhar? Porque aí eu vou ser dura, vou ser cruel. Porque eu vejo a relação de um homem tentando voltar pra esposa. Ponto. É algo extremamente micro, sabe? É um problema pessoal do Jason. O mundo que se exploda com o multiverso. Ele só quer a esposa. Então eu já fico assim, meio emotivo demais, entende? E assim, eu não sou contra o amor. Eu sou uma pessoa romântica, inclusive. Eu gosto de ler romance, eu gosto. Mas eu acho que é muito mais uma história de amor. Aí eu até tenho depois alguns comentários sobre esse amor. Mas do que necessariamente uma questão ali de humanidade, entende? Porque, por exemplo, o Frankenstein, ele é uma criatura, sim, ele tá descobrindo a relação dele com esse mundo que o criou. E ele não pediu pra ser criado, e tem toda uma questão ali, né, bem complexa no Frankenstein. Ele realmente é uma referência no gênero, mas essa criatura representa algo muito maior que ela, né? Ele não tá buscando isso só para ele. É uma discussão ali que você fala de autoconhecimento e tudo mais, mas é também um tapa na cara da sociedade daquela época. Mas aí eu acho que a ficção científica se propõe a algo muito maior do que relações humanas, tipo fulaninho com cicrano, entende? É que eu não acho que é só isso não, amiga. Eu acho que isso é muito importante pro personagem, e eu entendo você ver isso, porque assim, ele fica martelando isso o tempo todo. Concordo com você totalmente. Só que esse é o objetivo. Assim como o objetivo do Frankenstein é ter uma parceira. Até aí, todos queremos amor, aparentemente. Entendeu? Aparentemente, todo mundo precisa de uma companhia. O que por si só já poderia ser uma discussão humana também, né? E aqui, quando eu falo humanidade, eu tô querendo dizer no sentido de não é a grande humanidade, mas porque a humanidade são várias humanidades, né? Mas é algo que é nato do ser humano lidando com as suas questões que o tornam um ser humano, né? Essa coisa que a gente questiona o tempo todo, né? Vida e morte, relações, sentimentos, universo, infinito, finitude, né? Sentimentos, amor, companhia, solidão, né? Medo, gozo, enfim. Essas coisas que nos tornam humanos, né? Nesse sentido que eu coloco humanidade, né? Mas até ali, tá elas por elas. É por isso que eu tô falando, eu não acho que é feito de uma maneira que talvez fique tão claro. Por isso também que eu acho que tem tanta gente que gosta tanto do livro. Porque ele pega uma teoria difícil de entendimento, né? Não só uma, duas. E ele coloca num romance muito simples em questão de escrita. Muito, qualquer coisa. Com um cara que ele tá, e aqui, de novo, gente, a gente tá na parte sem spoiler, ouvinte, mas isso também tá na descrição da série, né? Na Apple TV. É um homem que em determinado momento começa a brigar com ele mesmo. É isso, né? Então ele vai ter que se enfrentar de alguma maneira, né? A crise dos 40 chegou. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem uma coisa, não é um hard science, e eu também acho que não precisa ter um monte de conceito teórico, né? Tá aí, sei lá, Star Trek falando de questões humanas e não de... Não, mas eu super concordo com essa parte que você acabou de falar. Eu super concordo com isso. Inclusive, pra mim, assim, eu sou muito fã da Margaret Atwood. E o que ela faz é ficção científica. Apesar dela não gostar desse nome, ela fala que é ficção especulativa porque ela quer ser chique. Mas, na verdade, a ficção especulativa é um ramo subsidiário da ficção científica, né? E ela tem pouquíssima questão super tecnológica, no sentido de robôs, espaçonaves e física quântica até mesmo, né? Mas é ficção científica e ela fala basicamente sobre relações humanas. Mas ainda assim, eu tenho, assim, muitos questionamentos no sentido disso ser essa ficção científica, pelo menos
a prometida, sabe? E eu acho que talvez isso me incomode. Talvez seja esse o incômodo. A promessa de ser uma ficção científica cabeçuda, mas não atender a isso, entende? Sim, não, claro, perfeito. Gera frustração, porque de repente você tá esperando uma coisa onde a ciência exata vai ser super importante e na verdade tem mais a ver com ciências humanas. Eu acho que é esse o ponto, né, que gera incômodo, né, e que talvez esteja interferindo nessa questão de falar se é uma ficção científica ou não. E é uma ficção científica se a gente considerar as humanidades como uma ciência, que a gente considera. Mas aí o fato não é o que dá a entender, né? Quando você lê a sinopse, quando você fala que tem viagem no espaço, né? Quando você fala que tem multiverso, quando você fala que tem teoria do gato lá do moço, quando você fala um nome, quando você fala que tem matéria escura. Você fala essas coisas, já pensa uma coisa hard science de exatas, né? Sim, inclusive, quando eu pesquei, assim, o livro da estante, eu pensei assim, caraca, será que eu vou ter capacidade de ler, né? Porque assim, eu não sou acostumada a ler ficção científica. Já li, como eu citei aí, alguns nomes e eu gosto do trabalho deles, mas não é o meu tema de principal interesse. Então, assim, eu também não tenho o hábito. E leitura é muito você conseguir desenvolver o hábito para aquela linguagem, né? E a linguagem da ficção científica, às vezes, é bem complexa. E não é o caso, né? Como você mesmo falou, a escrita é bastante... Eu vou ser gentil aqui nas minhas palavras e eu vou chamar essa escrita de popular. Você para com isso, fala a verdade. É pobre. Você achou ruim. É ruim, é pobre, é uma escrita pobre. Mas eu vou chamar de popular no seguinte sentido. Eu entendo, tá? E aí, quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Mas eu entendo que existe uma preocupação entre os autores contemporâneos de conseguir, é claro, vender seus livros, porque eles também precisam comer, né, gente? É uma profissão. E nem todo mundo hoje em dia quer se debruçar sobre um livro que vai ali, né, apresentar desafios ou dificuldades para essa leitura, entraves. Essa literatura mais facilitada acaba ganhando muito espaço. E assim, tá tudo bem, é válido para quem quer ler isso, tá? Eu não tô fazendo um julgamento de quem gosta desse tipo de leitura, mas eu acho importante saber que existe gente que escreve muito melhor que isso. Assim, em termos de análise qualitativa, é um pouquinho complicado de defender esse livro. Ele tem uma escrita muito rasa. E eu não falo escrita rasa só na temática e na elaboração e no desenvolvimento, etc., mas até mesmo na própria construção da escrita mesmo, sabe? Eu não sei se você teve essa sensação também. Olha, eu achei ele um livro cura-ressaca literária, sabe? É fácil. É um livro fácil. É. E assim, não é um julgamento de, nossa, ele é o pior escritor do mundo. Como eu disse, isso atende um público. E ele tá preocupado em vender, obviamente. Ele não tá errado em querer vender o livro dele. Só eu acho que também é importante a gente dizer que eu vejo muitos comentários sobre esse livro do tipo, melhor livro que eu li na minha vida. Cara, não é. Você não sabe, pode ter sido o melhor livro que a pessoa leu na vida dela. Não quer dizer que é o melhor livro escrito na história da humanidade. Pois então. E aí eu acho importante a gente dizer isso, sabe? A escrita dele não é isso tudo. Gente, a escrita dele é uma bosta. Usando o português claro. A escrita é ruim. É ruim. Eu acho importante, sabe, ter isso em mente também. É legal, de repente, para o entretenimento, se você gosta desse tipo de coisa. Mas é importante saber que tem alguns autores por aí que elaboram muito melhor seus pensamentos e suas teorias e suas ficções científicas. Eu acho que tem um ponto aí, né, que não é um juízo de valor sobre quem está consumindo a obra, e sim existe uma crítica aqui à obra em si que foi lançada. São coisas bem diferentes, né? Porque a pessoa que lê vai ler por diversos motivos. Eu vou ler porque eu sou o último dos românticos e eu quero ler uma história de amor na ficção científica e tá tudo certo. Ou eu quero ler porque é um livro rapidinho de ler, porque é fácil, porque eu vou entender um pouquinho. Pode ser uma porta de entrada para você se interessar por esse tipo de assunto, por exemplo, e depois procurar coisas mais densas. Tá tudo bem também. Sim. Eu só faço esse alerta na qualidade da escrita, porque, bom,
não dá. Sim, na qualidade da escrita aqui, pensando que tem obras que são melhores escritas, né? Mas, novamente, isso não quer dizer nada sobre quem está lendo. São coisas diferentes, né? Mesmo porque, assim, você pode passar a sua vida inteira lendo livros que são de uma linguagem mais simples, porque isso te dá prazer, porque isso te diverte, porque isso te nutre de alguma forma, te ensina. Você não precisa ler livros complexos e densos e que levaram prêmios, porque esses livros são melhores. Não, a arte tá aí para ser consumida, né, da forma como você achar melhor, tá? Então também quando a gente fala, olha, esse pode ser uma porta de entrada para livros mais densos, é porque nós gostamos de livros mais densos e porque, considerando também a qualidade literária desse livro, ele é pobre, né? Existem outros livros que são melhores escritos. Então, não confunda, tá, ouvinte? Se você gostou, não quer dizer que... Não é, pessoal. Ou não quer dizer que você tá errado, você gostou. Cada um lê da forma que se sentir mais confortável, o conteúdo que for mais interessante. É isso, Amandinha, é isso. E só pra fechar, eu acho que nessa parte sem spoilers, é interessante a gente te avisar, ouvinte, que se você assistiu a série e for ler o livro depois, existem algumas diferenças, tá? Entre uma coisa e outra, especialmente com relação ao desenvolvimento de alguns personagens que tem na série que não existem no livro. Por quê? Porque o livro ele é escrito em primeira pessoa pelo Jason. Em alguns momentos a gente tem o texto em terceira pessoa contando do Jason 2, tá? Então é diferente. Eu acho que nessa série em específico, se você assistir a série primeiro e depois ler o livro, eu acho que você vai se decepcionar muito. Eu acho que fica menos sofrível você ler primeiro e depois assistir a série, sabe? Eu acho que a série, ela amplia essa história que tá sendo contada, né? Trazendo profundidade pros personagens e pras tramas, mas o ponto é, acaba igual. Acaba igual no sentido de é a mesma história que tá sendo contada. Ela começa de um ponto e ela termina naquele ponto. Então isso também é importante, tanto que essa série, essa minissérie provavelmente não terá novas temporadas e nem há necessidade, né? Já deu o que tinha que dar, muito obrigada Apple, vamos manter assim, tá bom? Tá lindo, Alice Braga maravilhosa, te amamos e é isso, chega. Bora agora, Amandinha, pra parte do mergulho nas profundezas da caixa do gato de... Como é que chama, amiga? Na caixa de Schrödinger. É isso, gente, vamos lá. A série Matéria Escura, ou Dark Matter no original, é uma produção da Apple TV+, lançada em maio de 2024, baseada no livro de mesmo nome, escrito por Blake Crouch. No elenco figuram nomes como Joe Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmy Simpson e Amanda Brugel, entre outros. A repercussão da série foi positiva entre o público em geral, mas recebeu algumas avaliações duras da crítica especializada, dividindo opiniões. Como o livro possui um final fechado, sem continuações, até o momento desta gravação não há nenhuma informação sobre a possibilidade de uma segunda temporada. Matéria Escura possui 9 episódios e está disponível na Apple TV+. Amandinha, pensando aqui agora na parte com spoilers, eu gostaria de ir pra segunda parte da pergunta, que é, o que você entendeu da história, amiga? Qual é a sua interpretação da história? Eu sei que você não curtiu, e aqui eu acho que a gente tem que pensar mais em interpretação da série, porque do livro é isso que você falou, né? Parece que é um cara só indo atrás da mulher. Eu discordo, mas eu gostaria de saber se você teve essa mesma opinião com relação à série, ou se você teve algum outro tipo de interpretação aí. Eu vou primeiro fazer a interpretação mais fria, depois eu vou comentar o que eu... Lá vem a Amanda reclamando, gente, se preparem. Então, a interpretação que eu tiro é a seguinte, tanto pro livro quanto pra série, no sentido do foco narrativo aqui principal, da temática que tá sendo trabalhada. Gira muito em torno dessa coisa do arrependimento, né? Eu diria que esse seria o moto principal dessa história, dessa narrativa, porque ele fala sobre o caminho não traçado, né? Então, as escolhas que você deixou de fazer, ou que você fez, e como seria se, esse grande e se, que inclusive, para quem faz terapia, sabe que esse e se é um negócio complicadíssimo e você vai levar uma bronca do seu terapeuta. E esse e se perturba a nossa questão mais humana, por quê? Porque nós não temos como ter dimensão do que realmente poderia ter acontecido a cada esquina não virada ou a cada esquina virada
digamos assim, né, metaforicamente falando. Então ele vai explorar essa coisa do em um grande dia que você não sabe qual é. Você fez uma escolha e essa escolha determinou todo o restante da sua vida. Que escolha foi essa? Aí, no caso, pro Jason, é a escolha de se casar ou não com a Daniela e prosseguir com a gravidez dela, né, pra gerar o Charlie. No caso, o Jason que nós acompanhamos no livro, que é... eu vou chamar ele de Jason original, tá? Mas é só por uma questão aqui didática. É o Jason que eu conheço. Os outros são os outros. Então, o Jason original aqui, que é o professor universitário, ele escolheu se casar e ele tem uma vidinha, assim, monótona de professor. Ele não seguiu o grande sonho dele, que era ser físico, teórico e tudo mais. Mas ele é muito feliz no casamento dele. O outro Jason, que foi o que sequestrou ele, fez a escolha contrária. Ele decidiu não se casar, ele não estava pronto, não sei o quê. E ele optou pela carreira. E com isso também afetou a vida da Daniela, né? E aí você tem essa questão do o outro caminho. Só que como a gente tá falando de multiverso, você tá falando de os outros caminhos. Várias coisas podem acontecer entre uma variável e outra. Não é só X ou Y. Então eu vejo essa grande interpretação aí desse grande tema explorado é o arrependimento e como ele lida com as escolhas dele. E escolhas também é um outro tema muito difícil, né? Um outro tema que nos perturba bastante, porque com escolhas vêm consequências, e como nós, como humanidade, conseguimos lidar com essas consequências também é um tema, assim, muito explorado na literatura, enfim, nas artes em geral. E essa é a minha interpretação aí geral da obra, amiga. Dos dois formatos, no livro e na série. Isso, elas vão ser trabalhadas de formas um pouquinho diferentes, mas eu acho que é o tema central. É interessante você ter falado que você teve essa visão, né, essa análise, essa interpretação do tema principal nas duas versões da mesma obra, porque eu acho que isso tá realmente presente nos dois, essa importância desse momento de vida que ele sabe que foi um grande determinante para ele, que trouxe ele onde ele está hoje, né, que é ao lado da Daniela e do Charlie. É o momento que ele decidiu ficar com ela, ou que ele poderia ter continuado estudando, e aí então ele seria o Jason lá 2. Inclusive é como é chamado no livro também, né, Jason Descent 2. Beleza, tendo dito isso, eu acho que a série ela dá um caminho diferente para isso tudo. Eu acho que o principal caminho que o Jason tá percorrendo na série apenas, na verdade, é um processo terapêutico. Eu acho que ele tá... Não consegui definir muito bem. Eu acho que ele tá deprimido. Eu não sei se a depressão dele é causada pelo luto ainda com relação à morte do filho dele, né, o Max. E isso só acontece na série. Exatamente, porque isso só acontece na série. O Max não existe no livro. Então eu não sei se é isso ou se ele simplesmente tá deprimido mesmo, tá? Assim, estou no momento de depressão e é isso. Os dois Jasons? Só um, porque se eu pegar a lógica de que isso é uma grande metáfora, o Jason 2 e os outros Jason, eles não existem, né? É uma alegoria, a viagem toda, as verdades paralelas estão dentro da cabeça dele. São possibilidades de que ele está explorando junto à terapeuta de caminhos de onde a vida dele poderia estar caso ele tivesse feito aquelas escolhas, entendeu? Mas aquelas coisas não aconteceram de verdade. Só tô falando, existe uma questão que é a interpretação do que a obra me deu, ou se eu for encarar que aquilo lá realmente aconteceu como aconteceu. Tá, não, entendi. E o Jason 2 seria mais pelo caminho do arrependimento? Eu não sei se é um arrependimento exatamente, eu acho que é mais uma busca dentro de si desse grande what if, sabe? E se eu tivesse continuado a estudar? O que ia acontecer? Pô, eu teria... Não, o Jason 2, o que ficou como físico. Ah, sim, se eu tirasse, né, se eu fosse pegar o caminho do Jason 2, sim, aí seria arrependimento, mas eu não acho que o Jason 2 existe.
nessa interpretação, entendeu? Acho que ele é uma projeção da mente do Jason 1. Entendi. É uma interpretação legal também. Numa interpretação, considerando que é uma metáfora para esse processo de, enfim, né, de análise e tudo mais. E aí, eu acho que isso dá pra gente colocar, né, dentro da ideia da caixa e da matéria escura, a gente pensar no quê? Que aí foi onde dá pra linkar tudo que eu falei lá no bloco inicial, né? Se eu considerar que o Jason, tá? O Jason original. O Jason que é casado com a Daniela, que é o pai do Charlie, que é o pai do Max. Que é esse professor de física, que é amigo do Ryan, que não tem uma competitividade com o Ryan, e a gente vai comparar depois com o livro essa questão, mas na série. Se eu considerar que esse homem está com depressão, eu posso entender que quando ele vê o amigo dele recebendo o prêmio, ele entra nesse mergulho dentro da própria mente. Eu acho que não de forma consciente, né? Eu acho que ele é puxado por isso, nesse grande e se eu tivesse continuado a trabalhar nas minhas pesquisas, né? O que eu seria capaz de fazer? Pô, eu teria continuado lá com o meu estudo sobre a teoria da caixa do gato, eu teria avançado, eu teria tido um patrocínio enorme, e a gente estaria numa empresa gigantesca, e a gente conseguiria, e aí eu conseguiria criar uma caixa onde, de fato, eu conseguiria colocar humanos em superposição, tá? Isso é uma coisa. E aí eu entendo que a metáfora dentro da metáfora, que é... ele procura a ajuda da Amanda, né, que é a psicóloga dele, e ele toma remédios antidepressivos. Então, pra mim, quando ele tá dentro da caixa, ele tá junto com ela, fazendo uma análise de si mesmo, uma investigação de si mesmo, pra conseguir lidar com tudo isso. E essas drogas, né, que ele usa são os medicamentos, né, as drogas psiquiátricas que ajudam ele no tratamento, entendeu? E a matéria escura é o quê? É essa depressão, né, que tá dentro dele, que não é visível, não é palpável, mas interfere na gravidade de tudo, né? No campo gravitacional de todas as relações dele. E eu acho que cada vez que ele abre uma porta, é ele tentando lidar com essa coisa, né? E se acontecesse tal coisa? Qual é o meu principal medo? Meu principal medo é que, sei lá, tivesse uma grande pandemia, Daniela e meu filho morressem, e eu não tivesse lá. Ou eu tivesse morrido antes, deixasse eles, né? Não, meu maior medo é que meu casamento não desse certo. Ai, meu maior medo é que meu filho carregasse o peso porque ele sobreviveu. E aí que encaixa pra mim o Jason 2, porque assim, o meu maior medo é que a minha mulher possa querer alguém que é mais bem-sucedido do que eu sou, sabe? Essa minha versão idealizada, essa minha versão de sucesso profissional, sabe? Pra mim foi essa análise que eu acabei fazendo, assim. E quando eu entendi, Amandinha, essa série como essa metáfora pra uma enorme sessão de terapia, eu não consegui mais não ver, amiga. Olha, você foi longe, viu? Você pensou bastante nisso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, antes de eu comentar qualquer coisa. Você leu o livro antes ou depois da série? Eu li antes de começar a assistir. E você não enxerga isso no livro? Essa metáfora pra uma sessão de terapia, não. Isso você construiu a partir da série? Sim. Mas, lendo o livro, eu não achei que era uma história de amor de um cara querendo voltar pra casa, não. Eu achei que era um cara em luta com ele mesmo, com os seus desejos internos, tentando se achar no mundo e aceitar as escolhas que ele fez. E ficar em paz com ela. A forma como ele consegue voltar pro mundo dele é por uma carta de amor, amiga. Por isso que eu falo que a grande narrativa do Jason é amor. E isso foi uma das coisas que mais me incomodou. A solução é o amor venceu. E se nada contra o amor. O amor venceu. Essa foi a solução encontrada. Agora, sobre a questão da terapia, eu achei interessante a tua análise pela série. Realmente, pelo livro, eu não vejo isso de forma alguma. Eu li o livro ao mesmo tempo que eu vi a série. Então, eu assistia a série e aí eu lia os capítulos correspondentes. Não foi proposital, mas aconteceu assim. Eu não consegui enxergar dessa forma, mas eu achei a tua forma bem interessante. Eu acho que a tua forma, inclusive, é muito mais interessante que a forma do autor. Gostaria que fosse verdade.
Eu acho que são análises, né? São interpretações possíveis dentro de uma obra. A forma como você conseguiu identificar ali essa temática e tudo mais foi através dessa metáfora, e tá tudo bem. Eu achei realmente, assim, uma metáfora muito mais interessante. E aí, se eu fosse partir por esse caminho, aí sim eu diria que é mais ficção científica do que é. Entende por que eu tô te fazendo essas perguntas? Sim. Porque, assim, da forma como me foi apresentada essa história, eu vejo como um cara que o evento definidor da vida dele foi em relação à mulher dele, e, assim, não tem nenhum problema em relação a isso, mas as soluções que ele alcançou também foram em relação à mulher dele. Ele tá em busca da Daniela. Sabe que aí é um problema de escrita do autor. Não é no sentido de como ele escreve, não. Eu tô falando aqui, a impressão que dá quando a gente começa a ler é que realmente o grande negócio é com relação a Daniela. E não é sobre a Daniela, é sobre o Charlie. Porque o grande evento da vida dos dois é o Charlie. Concordo com você, só que ele fica o tempo todo falando da Daniela. E, sinceramente, esse cara tem inseguranças, assim, gigantescas, porque quando ele pensava na Daniela, o primeiro pensamento que ele escrevia, eu não sei se o autor, tá aqui falando do autor porque no conceito ali de não conseguir desvencilhar a obra do autor, tá? Mas pode ser que ele seja um cara bem resolvido, não conheço não. Mas ele sempre fala, Daniela, ela está transando com outro. Gente, é o tempo todo. Homem, se resolve. Realmente faça terapia. Eu espero que você esteja certa, Domênica. Eu espero que ele esteja fazendo terapia. É por isso que eu falo assim, o livro ele é mais complicado, né? Porque assim, o livro também explora coisas que a série não explora. Que é essa raiva que o Jason tem de quem sequestrou ele. Que pra ele não é ele mesmo, porque ele não sabe que é ele mesmo. Ele só vai descobrir lá na frente. E aí ele tem várias inseguranças com relação a corpo físico, né? Questão de vida que na série não é explorado, sabe? Não é explorado de maneira alguma. Então, assim, eu acho também que aí já entra num outro campo que fica um pouco diferente. Eu não me lembro, assim, dele citar tanto essa questão que você tá falando, né? De que, nossa, a Daniela tá se deitando com outro cara, né? Eu acho que, pra mim, não pegou tanto essas partes pra mim, não, assim. Claro que ele fala, mas é mais esquisito de, pô, eu fui tirado da minha vida, eu fui privado de quem eu sou. Me tiraram tudo, absolutamente tudo. Mas ele questiona, assim, será que ela é mais feliz com ele? Será que ele é o melhor pai que eu? Então, assim, não é só a questão sexual, tá? Eu citei isso porque ele fala isso algumas vezes e eu fiquei um pouco irritada no seguinte sentido. Cara, que homem inseguro. Não sei se é inseguro, porque assim, ó, ao mesmo tempo, ali a gente tem que considerar que tá acontecendo essa coisa de verdade com esse personagem, tá? Pra considerar o que eu tô falando agora. Vamos lá. Quantas pessoas que começam um relacionamento e sabem que, sei lá, o parceiro ou a parceira tem contato com o ex-namorado e fica inseguro, entendeu? Tipo, insegurança, eu não sei, pode ser um medo, pode ser um... Entende? Eu não acho que é uma fraqueza dele, eu acho que é uma característica que torna ele humano. Não, olha só, eu também não tô falando no sentido de inseguro, como se isso fosse... que o diminuísse. Realmente, é uma questão humana. E por isso que eu falei, eu acho interessante esse teu conceito, porque, pra mim, esse cara, desde o começo, ele visivelmente precisa de terapia. Ah, sim. E eu digo isso não só por essa questão dele com a Daniela e essa superfixação que ele tem na esposa, mas também no sentido de o cara se detesta. Se você for analisar numa forma mais distante, juntar todos os Jasons, porque assim, todos eles são ele mesmo. Ele é a mesma pessoa, em diferentes momentos da vida e com diferentes escolhas. Porque, por exemplo, o Jason 2 é um cara que claramente tem problemas no relacionamento dele com a Amanda. Ele não sabe se relacionar, enfim, com a parceira dele. Então, ele está num momento de amadurecimento no relacionamento dele ali, um momento interpessoal bem diferente do Jason 1. É isso que eu quero dizer, eu não tô falando de tempo. Se você excluir a questão de existirem vários Jasons do multiverso, todos são o mesmo Jason. E aí eles são a mesma faceta de um homem só. O que eles poderiam ter sido, o que eles foram, o que eles se arrependem de ter sido, enfim. O que os separa são essas escolhas. E eles despreza todos os outros, inclusive aqueles que são exatamente ele,
Só que houve essa ramificação ali no momento do sequestro, né? Das escolhas lá das portas e tudo mais, que foi criando ali Jasons em série. Mas aqueles Jasons são os mesmos que foram sequestrados. Então eles têm a mesma bagagem de vida. Eles só, né, adquiriram coisas diferentes a partir dali. Por isso que eu digo, ele se detesta. Porque ele despreza todos os outros. Ele se acha mais esperto que todos os outros. E com certeza todos os outros se acham mais espertos uns que os outros. Isso, pra mim, claramente, é um personagem que tem muita dificuldade de lidar com ele mesmo. E aí eu vou te falar uma coisa que me incomodou muito na série. E no livro isso é um pouquinho melhor retratado, apesar de também não ter sido super explorado. Se você considerar que todos são ele mesmo, pelo menos em aparência física, em jeitos, modo de pensar, porque ele fala isso várias vezes. Eles pensam como eu. E isso eu tenho certeza que existem algumas teorias aí na psicologia e nas ciências humanas para falar dessa questão. Deve ser algo terrível você ter que lidar com o seu duplo. Inclusive tem o livro do Saramago que eu não li, mas eu vi o filme que é a adaptação, que é o Homem Duplicado. Essa sensação de estranheza que o seu duplo causa, de ser você e ao mesmo tempo ser um estranho, eu acho isso pouco explorado no sentido do confronto, sabe? Quando ele encara os outros e ele até mesmo tem que matar os outros, ele não hesita. Não existe um momento de, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Tipo, sou eu. É como se fosse um reflexo no espelho. E isso deve baratinar o cérebro da pessoa. Entendo o seu ponto, ao mesmo tempo, não é ele. Entende? Não é ele. Eu entendo. Inclusive, essa é uma outra crítica que eu faço, porque realmente não é ele. Como é que os outros pensam da mesma forma, sendo que os outros tiveram experiências traumáticas diferentes? Não, é que eu acho que aí você talvez esteja com um pouco de dificuldade de entender de onde que eles ramificaram, né? Eles são a mesma pessoa, só que eles abriram portas diferentes. E eles sofreram traumas diferentes. As referências que eles têm daquela Chicago relacionada ao Charlie e a Daniela, devido ao momento que eles saíram, que é o mesmo momento, aliás, que eles saíram não, só saiu um, né? Os outros são ramificações. Então eles têm a mesma bagagem. Eles têm a mesma bagagem até ali. Quando ele tem uma experiência de quase morte, por exemplo, que um deles descreve na série que a Amanda morreu, ele viu a Amanda morrer e ele escapou por muito pouco e não sei o quê. Esse tipo de experiência muda pessoas. Tanto é que alguns deles são mais frios que os outros, alguns deles não hesitam em matar e o Jason original lá tem um certo pudor nesse sentido. Então, assim, experiências também mudam pessoas, aliás, mudam muito. Mesmo que seja por um curto período de tempo, eles estavam sob um estresse gigantesco. Então eu discordo um pouco sobre a linha de raciocínio ser exatamente a mesma. Eu não acho que ele considera que é a mesma coisa, né? Ele tá fugindo dele mesmo e ele conhece o padrão de pensamento dele. Nesse ponto, sim. Mas eu acho que é isso que é falado lá, entendeu? Quando ele fala, eu sei como ele pensa, significa, olha, pode demorar 5 minutos ou pode demorar 2 dias, ele vai chegar no mesmo lugar que eu, porque nós somos a mesma coisa, né, no sentido de padrão de pensamento. E aí ele se contradiz quando só ele tem a ideia genial de fugir do padrão de pensamento. Nenhum dos outros foge. Então eu vejo assim umas inconsistências que me incomodam demais. Qual o padrão de pensamento? No caso da polícia, quando ele fala, eu vou surpreender a todos, ninguém vai esperar que eu faça isso. Mas então, por que todos os outros não tiveram comportamentos inesperados? A gente não sabe se eles não tiveram, a gente só acompanha um. A gente sabe mais ou menos pelo chat, porque no chat todos eles ficam meio, mas o que poderia ter acontecido, não sei o quê, e todos estão no mesmo modus operandi ali. Na série, a gente até acompanha um pouquinho mais o outro, né, o que ele conhece no bar. Sim, que é um importante no livro também, né? No livro ele também tem um papel importante,
A interpretação dos muitos mundos postula que todas as realidades possíveis existem, que tudo que tem a possibilidade de acontecer está acontecendo. Tudo que poderia ter ocorrido em nosso passado ocorreu, só que em outro universo. E se isso for verdade? E se vivemos num espaço de probabilidades pentadimensional? E se realmente habitamos o multiverso, mas nosso cérebro evoluiu de modo a nos equipar com uma barreira que limita o que percebemos a um único universo? Uma única linha de mundo, aquela que escolhemos momento a momento. Faz sentido se pararmos para pensar. Não teríamos a capacidade cognitiva de observação simultânea de todas as realidades possíveis. Eu acho que a gente está discutindo aqui, na verdade, não é por uma questão de interpretação, mas sim de má elaboração, de deixar essas coisas claras, entende? Eu acho que você estava esperando muito além do que precisava ser mostrado. De verdade, eu não tava esperando nada. Eu não tava com expectativa nenhuma. Não, eu tô falando dentro da proposta do próprio livro, entendeu? Quando o autor te apresenta o que ele tá criando, aí é natural que a gente fique curioso de falar, tá, qual que foi então a experiência que gerou e qual que é a consequência que vai gerar depois, né? Quando pra mim, na prática, funciona o quê? Olha, todos eles vão pensar em segurança, eles estão em Chicago. Qual que é o caminho mais rápido? Vou pegar uma arma, sabe? Não é que ele é um grande gênio que tá descobrindo uma coisa incrível, ele só tá fazendo a coisa mais óbvia do mundo pra qualquer pessoa que vive naquela Chicago, né? E aí a maior parte deles vão fazer a mesma coisa. E de fato, quando eles acabam se enfrentando, os comportamentos são muito mínimos, mas ali também, mesmo no livro, eu entendi muito como essa busca pela Daniela e pelo Charlie era o objetivo dele, ou deles, de todos eles, inclusive do Jason 2 que sequestra ele, né? Então, com esse objetivo em mente, como que cada coisa foi alterando pequenas coisas neles. Inclusive, eu acho que é muito... Qual seria a palavra que eu poderia usar? É muito conservador por parte do escritor de colocar, sabe, Jasons tão calmos de volta no próprio mundo, sabe? Eu esperava, devido aos traumas, né, que eles sofreram, que fosse muito pior. Mas ali também eu já tava, até mesmo durante a leitura do livro, eu já tava entendendo mais como uma autoanálise mesmo, sabe? Olha, eu sou capaz disso, eu sou capaz daquilo. Que é uma coisa que a gente faz, né, num processo terapêutico mesmo, ou mesmo sem processo terapêutico. Às vezes você tá passando por uma situação estressante na sua vida e fala assim, nossa, se eu pudesse, eu faria tal coisa. E aí, se você der uma chancezinha pra sua cabeça, começa a pensar, nossa, mas se eu fizesse tal coisa, aconteceria tal coisa. Teoricamente seria o quê? Uma ramificação, né? Não, se isso desse errado, gera outra. E dali, e vai gerando, né? Isso é infinito. Me surpreende que tenha tão poucos Jasons que conseguiram voltar, na verdade, sabe? Me surpreende, na verdade, que todos tenham conseguido voltar ao mesmo tempo. Já que era uma chance muito pequena e eles todos teriam que passar pela curva de aprendizagem. Mas entendo o que você está falando no sentido de poucas consequências. É, poucos deles voltam, né? Porque, assim, abre infinitos, né? Sim, abre infinitas portas, é verdade. Você vai exponenciando isso de uma forma descontrolada. O que eu achei meio zoado foi o timing, que todos chegaram mais ou menos no mesmo dia ou no dia anterior ou alguma coisa nessa proximidade. Isso eu achei meio esquisito. Mas assim, ao mesmo tempo que eu acho que elas são muito fáceis por uma certa pobreza de roteiro, por outro lado eu acho que elas são fáceis porque, assim, por que dificultar? Eu não sei qual foi a intenção do autor ao fazer isso, ou se foi sem intenção. Mas não tem alguma coisa assim tão elaborada no sentido de consequências do multiverso. Inclusive, uma coisa que eu reparei de diferença na série é que o Jason 2 é confrontado pelas consequências dos atos dele. Um dos outros Jasons fala pra ele, eu não sei se é o original ou é muito clone, muito Jason. Que fala pra ele assim, você sabe a Amanda? Então, ela foi abandonada por você. Sabe a Daniela? Então, a Daniela do seu mundo, ela morreu e a culpa foi sua. Não é o original, é o do bar. No livro, ele nunca é, de fato, confrontado com a verdade sobre as consequências do que ele fez no mundo dele, sabe? E eu achei isso uma correção legal que a série fez. Porque, de fato, o cara alterou toda a teia do mundo, digamos assim, né? Ele saiu que nem um terremoto, abalando outros mundos
outras pessoas adjacentes, né? Então, a Daniela, o Charlie, até mesmo o Max, que na série em certos mundos viveu, em outros não. Então, uma ação dele foi respingando em várias coisas. Eu achei legal ele ser chamado a atenção, entendeu? Sim, eu acho que esse é um ponto alto, mas eu também acho que é porque, como eu disse lá atrás, Amandinha, a série ela se propõe a dar mais profundidade pros personagens. Porque no livro a gente acompanha o Jason que é sequestrado e ele nessa busca pra voltar pra casa. Que em determinado momento ele descobre que ele tá lutando contra ele mesmo e no final é isso, né? É ele contra vários deles mesmo. Só que na série eles optaram por criar também duas narrativas, né? Então a gente tem a visão do Jason que foi sequestrado e a gente tem a visão do Jason que sequestrou. A gente vai acompanhando os dois em paralelo e como é que os dois vão mexendo. Se por um lado o Jason do livro, que é o sequestrador, ele é muito superficial, na série ele é um pouco mais complexo, porém ele é muito mais mal, né? Você entendeu? Sim. Ele é muito mais mal, assim, ele é um manipulador. E ele é um cara extremamente egoísta. Ele não sabe se relacionar com a Daniela nem com o Charlie. Ele começa a utilizar subterfúgios para conseguir a aprovação deles e conseguir sobreviver nesse mundo, né? Não perder o que ele veio buscar. É por isso que eu te falo, na série pra mim isso fazia muito sentido se for considerar que, sei lá, esse era o Jason, não sei. Vamos pensar aqui, vamos usar um exemplo do que a própria série pode colocar. Saindo da depressão, ele pode ser um dependente químico, o Jason, tá? A figura Jason, que é um só. E aí pode ser que esse Jason 2, na verdade, seja ele quando ele tá num processo de uso de entorpecente químico, porque ele fica distante da família, ele quer compensar, né, a família com presentes, ele quer incentivar a mulher a ser uma artista que ele acha que ela tem que ser, porque ele sabe como ela vai ser feliz, quando na verdade não é isso, né? Depois que ele passa por esse processo todo de autoconhecimento, que ele fica limpo, ele consegue voltar a ser quem ele era, que era o cara legal que ela conheceu e que eles começaram a família junto com o Charlie. Entende? É uma possível interpretação também, né? De quem o Jason 2 é. Porque o Jason 2, cara, a parte dele dar presente pra eles nem me incomoda tanto. Eu fico pensando no que ele faz com o Ryan. Sim, nossa, é maligno. É maligno. Ele é um psicopata com o Ryan, assim, com os dois, né? Com o que ele joga lá pro universo perfeito, que eu entendi, tá? Que era Chicago que a Amanda tava, que a Amanda escolhe ficar. Tanto que eu acho que aquele Ryan que aparece no final com a Amanda, eu acho que é o Ryan original, do mundo que a gente conhece original, sabe? Só que pior do que ele faz, que a gente pode pensar, né? Não, pelo menos ele tá no mundo melhor. Não, ele não tá no mundo melhor, meu. Ele foi tirado da vida dele. Não tem mundo melhor nenhum. Exato, esse conceito de mundo melhor pra quem, tendo né? dito isso, e o que ele faz com o outro? Quer pegar um outro numa realidade que ele nem conhecia o Ryan e trazer pra cá. Nossa, ele destrói a vida dos dois. Só porque a existência dele, como ele planejou, está ameaçada. É isso. A questão ali da obsessão dele com a família, que não é a família dele, porque não é a do mundo dele, é muito mais sobre o que ele deseja pra ele, como recompensa pelo esforço dele, do que necessariamente uma questão ali de se importar, de realmente amar a Daniela e o Charlie de tal modo que ele cometeu uma loucura. Na verdade, ele estava tentando provar um ponto pra ele mesmo, sabe? E conseguir o objetivo dele, né? A recompensa dele depois. Assim como eu esperava que ele fosse fazer uma grande maldade, na verdade, era com o Layton, sabe? Que é o investidor dele do primeiro mundo. Do primeiro mundo que ele vai, né? Vamos tentar explicar melhor. E aí depois, quando ele vem pra Chicago da Daniela, meu, o cara é um cara rico, que não tá fazendo nada com a vida, e ele basicamente droga o cara pra colocar no mundo de fantasia. Isso dentro dessa metáfora que eu tô fazendo aí de análise, né, de que pode ser um dependente químico também, né, que tá passando por esse processo todo, que também faria sentido. Mas mesmo fora da análise, é uma atitude dele ali de se livrar daquele Layton, né, e de conseguir recursos. Eu acho que tem mais a ver com ele querer o dinheiro pra ele conseguir dar pra Daniela aquilo que ele acha que vai fazê-la feliz, sabe? Pro Charlie, o que ele acha que vai fazê-los felizes, sabe? Felizes. Eu acho que tem mais a ver com isso do que com o fato de tirar o Layton do caminho.
Mas também é passível de interpretação. Não sei até quando que é uma forma da série mostrar que, olha, ele estava treinando, né, ele, porque o cara queria, pra depois, quando ele faz aquilo com o Ryan, ficar tão impactante. Porque eu tava esperando, na verdade, que ele fosse pegar o dinheiro do Layton e jogar ele lá e fechar a porta e ir embora. Eu tava esperando isso do Layton, eu não tava esperando isso do Ryan. Eu tava esperando isso também do Layton, porque eu acho que, assim, como a gente não tem esse suporte no livro, eu acho que isso ficou um tanto abrupto, a entrada desse Layton, dessa Chicago, né? Da Chicago original, digamos assim. E como ele não tem essa base do livro, eu senti que, não sei, isso não foi tão bem explicado, então eu achei que ele fosse simplesmente dar um sumiço no Layton e pronto, sabe? Como tirar qualquer empecilho do meu caminho. Ao mesmo tempo que eu acho legal essa ampliação da série, como que acontece com a Amanda, por exemplo, sabe? Eu adorei a Chicago da Amanda, gente. Eu queria morar na Chicago da Amanda facilmente, ó. A Amanda é muito mais desenvolvida na série, né? E a Alice Braga tá muito bem no papel também. Tá ótimo. Eu gostei que a Amanda da série não é tão dependente do Jason. E quando eu digo Jason, não tô falando só do Jason original, eu tô falando da ideia do Jason, sabe? Porque no começo da narrativa, como na série ela era namorada do Jason 2, eu senti uma evolução dela, no sentido de ela entender o que era melhor pra ela mesma, ao invés de ficar só pensando no Jason, sabe? E ela tava tentando ajudar o Jason a princípio, eu acho que sim, por muita proximidade com o Jason dela. Mas eu senti essa maturidade maior na Amanda da série do que na do livro. Faz sentido. Essa jornada de amadurecimento, sabe? Ela se desprendeu disso, ela foi cuidar dela mesma. No livro ela também faz isso, né? Mas ela faz... Mas eu achei a construção na série um pouco mais agradável. Entendo. Por outro lado, eu não gosto da versão da série de como que ela vai entrar na caixa. Eu gosto mais da versão do livro, que ela tem um propósito. Eu vou te tirar daqui. Não, vamos dar uma volta sem querer, meu Deus, vamos correr, e ele puxa ela, sabe? Não gostei da versão da série, não, assim, acho que ela me parece mais corajosa no livro do que no segundo. E aí, depois, quando você falou desse negócio, eu fiquei pensando agora nessa interpretação de que ele pode estar no processo de ficar limpo da dependência química, ou mesmo outras questões. Eu fiquei pensando se a Amanda não poderia, por exemplo, ser amante dele, sabe? É que ela faz um papel de psicóloga mesmo, eu entendo, mas se de repente em algum momento pra ela não acabou rolando alguma coisa... amante não seria, mas se em determinado momento da análise aí ela acabou se aproximando demais dele, sabe? Alguma coisa assim, por isso que ela sai da vida dele, sabe? É interessante que eu não sei por que eles fizeram essa escolha de Amanda ter um relacionamento romântico com ele na série. Porque no livro não tem isso, né? No livro não tem, mas ela tem uma dependência no sentido de culpa emocional, eu acho, sabe? De tipo, eu não o preparei o suficiente, eu preciso resolver essa situação porque é o Jason que eu conheço e tudo mais. E eu acho que ela tinha algum carinho por ele, sabe? Tive essa impressão no livro, mas eu posso ter sido contaminada pela série. Agora, na série, eu não sei por que eles fizeram essa escolha narrativa. Eu acho que é pra ter conflito mesmo, eu acho que é pra facilitar o entendimento. É possível, mas eu não curti. Então, eu também acho... sabe? Não sei se eles quiseram utilizar isso pra mostrar que, olha, pessoas que estão em realidades diferentes, elas podem ter relacionamentos diferentes, sabe? Então, em uma Chicago, que é a original, ele não conheceu ela, então ele nem sabia que ela existia, sabe? Mas em uma outra realidade, de alguma forma, eles se conheceram por causa do trabalho dele, e aí ela também por causa do trabalho, eles se conheceram lá, então eles tiveram um relacionamento, sabe? Alguma coisa assim que é pra mostrar talvez os matches possíveis, né, de universos. Sim. Onde que a escolha de não ficar com a Daniela o levou, né? Isso. Eu acho que pode ser uma coisa assim. Aliás, eu até lembrei aqui agora, a gente falando da Amanda, até lembrei de uma cena icônica e eu quero fazer pelo menos esse elogio. Tem que ter um. Por favor, né? Pelo menos esse elogio da cena em que ela conversa com a mãe em português.
E eu achei isso uma sacada muito bacana da série, porque, né, nossa língua já não é muito valorizada lá fora, no sentido de reconhecimento mesmo. O pessoal acha que a gente fala espanhol. Então eu achei, assim, muito legal terem respeitado a nacionalidade da Alice Braga e incluído isso na personagem dela de alguma forma. Com uma cena ali, né, um diálogo inteiro dela com a mãe em português. Sim, é bem legal mesmo. Bem legal, é completamente original pra série. Não tem nada disso no livro, gente, absolutamente nada disso. Porque, de novo, tudo é focado no Jason. Ela só tá ali de acompanhante dele. Mas eu achei, assim, uma cena, assim, muito legal. Inclusive, deu uma embaralhada no meu cérebro, tipo, peraí, estão falando português? Tipo, nossa! Pera, é português! Sim, eu achei legal também, mas eu acho que dá uma decaída assim, na qualidade do áudio. E eu acho que não só por causa da qualidade do áudio, eu acho que é forma como se fala, né? Também o idioma muda muito e aí dá um tempo, assim, parece que seu cérebro foi chacoalhado, né? Tipo, dá um tum-tum. Aí você fala, sabe o que tá acontecendo? Me perdi. É um delay, né, que o cérebro tem de processar a troca de código. Isso é um fato. Mas é bem legal. Eu gostei dessa parte da série. E como eu disse, eu achei a Alice Braga muito boa no papel. E ela e a Jennifer Connelly, pra mim, carregaram a série. Totalmente. As duas estão maravilhosas. E eu acho que é uma série que ela te permite ter diversas análises, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com um pouco de medo daquele final que dá meio que aparece vários personagens, sabe? Cada um deles saindo, né, do seu ponto ou entrando em algum lugar, vocês não vão querer continuar com isso, né? Cara, eu vi alguns comentários do tipo, ai, tomara que tenha a segunda temporada porque deixou tantas coisas em aberto, e eu pensei assim, deixou tantas coisas em aberto, todas ruins. Por favor, não façam. Já tá bom uma temporada. Gente, eu sou amiga das minisséries, eu amo minissérie. Eu também. Pra que remexer nisso? Não tem que remexer, porque assim, tem coisa que não dá pra explicar, e aí eu acho que tem também a parte da fantasia da série que é complicada, né? Porque como que fica Chicago da onde eles saíram e largaram lá um exército de Jasons, sabe? Porque aqueles Jasons não têm ampolas pra ir embora. Pois então, né? O que vai acontecer? Não tenho ideia. Eu espero que nada. De fato, o que vai acontecer? Nada, porque, né, nada foi escrito, então nada aconteceu. Essa é a magia do negócio da literatura, né, da tal da literatura. Aí, o que você acha? Eu não acho nada. O que eu sei é que eles ficaram lá e não tem como eles sair, eles ficaram presos lá. Agora, a série, eu acho que ela deixa algumas coisas meio confusas, porque, pegando por essa metáfora que eu fiz, né, de, enfim, tratamento pra depressão e tudo mais, eu acho a Blair uma personagem interessante quando ela fala, não, agora eu vou voltar pra caixa, sabe? Eu vou voltar pra esse lugar pra tentar uma saída diferente. Pô, legal, ela vai pra onde ela vai, não importa, o que importa é que ela vai sair, que ela passou por aquilo que ela tava e tá saindo agora. Isso, a jornada dela, né, e inclusive essa força que ela tem de se conhecer o suficiente pra se respeitar, de, não, eu não vou com vocês agora porque eu só vou entrar quando eu estiver preparada. Aí, finalmente, sim, agora eu estou preparada, agora eu vou. Eu acho isso muito legal também, então eu entendo que finalmente ela saiu do ponto que ela começa e ela já saiu, show, é isso. O único que eu acho que fica um pouco confuso ali é o Ryan. O Leighton também. O Leighton eu não achei confuso, não. De jaqueta de couro ali, tipo, desbravador, eu fiquei meio, não... Espero que não tenha nada. Eu concordo com você, mas pra mim ele só tá viajando, tá? Pra ele deu certo essa viagem e ele tá curtindo o rolê que era a proposta que ele queria. Então, beleza. Aparentemente ele está se divertindo bastante nesse tratamento aí que ele tá fazendo. Continue se tratando aí. Agora, o Ryan pra mim ele é complicado porque naquela ceninha final mostra ele num laboratório construindo alguma coisa que dá a se entender que é ampola, porque é a única coisa que ele constrói, certo? Certo, já era a pesquisa da vida dele, Exato. Né? Então você concorda que a gente tá vendo naquele momento o Ryan que fica com a Amanda no final? Tem que ser ele, né? Porque o outro Ryan lá, que era o que trocava o pneu da Daniela, é isso, né? Sim, mas que medo de quererem mostrar isso. Não tem porquê. Não dá ideia, não. Não tem porquê, gente. Não tem porquê. Não tem mais história pra explorar, entendeu? Vai explorar o quê? O que aconteceria com o multiverso se ele, sei lá, se ele fosse totalmente explorado? É infinito. E assim, a gente sabe que não tem consequência nenhuma, entendeu? Porque todos os Jasons se encontraram e nada aconteceu no universo. Exato. E aí quando você tem essa
magnitude de possibilidades, quando você tem essa complexidade de situação-problema posta ali na narrativa, fica muito difícil você encontrar a solução do final, né? E aí, se ele continuar extrapolando esse multiverso, isso só vai complicar a vida de todo mundo. No sentido de roteiro, sabe? De escrita. E a tendência é só degringolar mesmo. Acabou, gente. É isso aí mesmo. Na verdade, é um homem lutando contra ele mesmo. E no final, aquilo que era o maior motivo do... E se eu tivesse feito uma escolha diferente? É ele voltando a olhar pro filho dele e falando, vai lá, filhão. É um clique, gente. É um filme clique com uma pegada de física mas clique quântica. É melhor, Sim. Eu acho muito mais divertido, inclusive. Mas eu acho que é por isso, Amandinha, que acabou chamando a atenção de tanta gente, sabe? No nosso tempo. Além disso, é uma ficção científica que ao mesmo tempo não é, e eu não digo isso pra levantar a polêmica de novo, mas eu digo no sentido de ele entrega outras coisas, outras mensagens que são mais populares do que a ficção científica, que é um gênero muito nichado, e essas coisas mais populares são, por exemplo, romance, são, por exemplo, essas mensagens no seguinte sentido de crescimento pessoal, que isso é uma coisa que tá muito na moda. Inclusive tá muito na moda esses livros mais... vou usar aqui um termo... Enfim, não é exatamente isso, mas só pra gente entender aqui. Uma coisa meio coach com matemática. Aconteceu a mesma coisa com a Biblioteca da Meia-Noite. Então, isso tá sendo bastante consumido. As pessoas querem esse tipo de conteúdo, ao que eu entendo no sentido de vendas, né? Então, se populariza. São mensagens ali dentro desse livro que são mais palatáveis do que essa coisa, assim, super cabeça de uma viagem no tempo e espaço, no multiverso, seja lá o que for, com as teorias sendo realmente ali aprofundadas e teorizadas, e as hipóteses, blá blá blá. Porque ele tá falando de mensagens que são universais, que é essa questão do amor, que é a questão de enfrentar consequências, de você precisa valorizar o que você tem. Então, eu acho que isso agrada, entende? Sim, eu acho que são os grandes questionamentos do nosso tempo. E o grande interesse aí na galera que tá lendo, e, novamente, sem julgamentos em relação a isso, só analisando aqui realmente no sentido de vendas, né? Isso tem vendido bastante. Sim, porque é uma carência do nosso tempo, onde você tem um mundo inteiro falando pra você que você tem que hiperperformar, você seria um grande gênio. Então todo mundo seria uma pessoa genial, todo mundo conseguiria tudo, e você tem que escolher entre quem você realmente é e as coisas importantes pra você, ou a sua genialidade. Gente, isso é próprio do nosso tempo, isso é uma puta de uma balela. 99,9% de nós somos medíocres, e ainda bem, sabe? Porque ser medíocre dá uma liberdade incrível. E caso alguém não tenha entendido, eu tô utilizando aqui a palavra medíocre no sentido de nós somos pessoas medianas, nós não somos grandes gênios. Não, você não vai fazer a próxima nova descoberta, sabe, do mundo, e tá tudo bem. E quem for descobrir vai, mas não é que todos nós vamos. Então você não precisa buscar isso, você tem que buscar o melhor que for possível pra você dentro daquilo que você quiser fazer e arcar com as consequências disso, entendeu? Mas ficar fantasiando, sabe? Sei lá, se você não tivesse casado, mas tivesse continuado seus estudos, você ia, sabe, criar um acesso a um multiverso, bem menos, assim, nossa, mas bem menos, é fantasia, sabe, tem muito da fantasia que é vendido, né, que é pra essa questão do faça mais, sabe, trabalhe enquanto eles dormem, sabe, essas coisas, né, que eu acho que vai por esse lado. Eu acho interessante como, no fim das contas, o que o próprio personagem faz é ele virar e falar assim, tá bom, eu tive acesso a tudo isso e o que eu quero é viver a minha vida do jeito que me faz feliz. E isso deveria ser a coisa, né, que dentro do que é possível para nós, a gente deveria buscar. E felicidade eu digo aqui no sentido de você respeitar aquilo que você acredita, né? Não é nem de estar num estado 100% feliz, porque o Jason, apesar dele ser um cara que não se gosta, e eu concordo com você na sua análise, Amanda, ele ama muito a família. E a família pra ele é importante. Isso pra ele é uma coisa importante na vida dele. E, gente, é isso. E tá tudo bem, sabe? No sentido de, mas isso é, sei lá, brega. Não, não é brega, não. Família é uma coisa importante na vida de todo mundo. É uma coisa universal.
Entendeu? Se você não tem, a ausência de não ter vai te marcar. Se você tem a presença de ter, vai te marcar também. É uma coisa universal, né? Então, pra ele, era uma coisa importante que é explorada aí, tanto no livro como na série, né? Aí, de novo, se isso é feito de uma maneira adequada ou da maneira melhor aplicada, há discussões a respeito, depende da interpretação de cada um, né? Eu acho que poderia ter sido explorado de outras maneiras. Mesmo assim, do jeito que é explorado, eu acho que é simples, assim. É só um cara tentando entrar em paz com ele mesmo, diante a fantasia e a realidade. Possivelmente num processo aí de luto, ou possível dependência química, não sei. Junto com outras pessoas também que fazem isso, utilizando aí dentro desse universo de teorias físicas para colocar, né, isso em possíveis análises de realidade, sabe? Pra mim, Matéria Escura é isso. Espero que não tenha novas temporadas, né? Porque deu, deixando claro novamente. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. É isso. Ainda dá pra ver, gente. Tá lá na Apple TV, exatamente. Então, quem não viu e chegou até aqui, pode ir lá assistir a série. São 9 episódios. E aí dá pra você também ver se essa análise, né, que a gente fez, se essas coisas que a gente discutiu aqui, elas fazem sentido ou só são viagens na nossa cabeça também. Deve ser uma experiência legal. Ou se eu tô só sendo ranzinza, porque assim, eu fico muito impressionada de tantas reviews, assim, super positivas, tanto do livro quanto da série. Inclusive, com as poucas que eu vi negativas sendo detonadas pela galera. Eu fico, gente, não é possível. Não é possível. Até assim, se você leu e gostou, fala pra mim por que você gostou. Porque eu acho um diálogo interessante. E eu realmente queria entender e queria gostar, sabe? Mas não rolou pra mim. E eu acho também que tem uma coisa, né, que é própria também, enfim, do nosso tempo, que é o fato de que se eu gosto de uma coisa, aquela coisa tem que ser boa. Amanda, como é que eu posso gostar de uma coisa, aquela coisa não ser a melhor coisa do mundo já feita? Então, gente, dá pra você gostar de coisa ruim também. Detalhe, dá pra você gostar sabendo que é ruim. E tá tudo bem. Sim, nossa, não tem nenhum problema. Não tem, inclusive é divertidíssimo. Eu recomendo gostar de coisas que são ruins. É bom, sabe? Te ensina a tirar um pouco desse peso, dessa hiper-performance de perfeição, sabe? Não tô falando pra você só se alimentar disso, porque a gente precisa de referências também, né? Você é um grande projeto de si mesmo, né? Vamos lá, olha aí a fase de coaching. Mas, considerando isso, eu acho que muita gente falou assim, olha, eu gosto muito de ler, nossa, melhor livro que li. Tirando a literalidade dessa frase, que realmente pode ser que seja o melhor livro que a pessoa já leu na vida dela, porque ela leu outras coisas que não eram tão boas para ela, beleza? Mas, gente, não é a obra suprassumo de nada, assim como nenhuma obra que a gente falou aqui, hoje a gente vai falar, vai ser, sabe? A arte tá em constante movimento e as coisas têm que mudar. E as pessoas precisam também parar de glorificar tanto as coisas que elas gostam, sabe? Você pode falar só, gostei, ou falar, não gostei, é isso. Mas é aquilo, né? A gente não pode só ficar no eu gostei, e aí é meu sentimentalismo, que eu não tô usando no sentido pejorativo, mas assim, minha emoção pela obra me contaminar no meu julgamento. Você pode gostar, mas você tem que também ter a análise crítica até sobre o que você gosta. Exatamente. E, gente, mas eu não gostei, ou eu gostei, o mundo vai acabar. Vai nada. Tá tudo bem, assim. Também a nossa opinião não é tão importante assim, não, nesse sentido, sabe? Tira o medo e o poder das coisas, mas a gente tem que aprender realmente a colocar um equilíbrio mesmo. Nesse gosto, não gosto e como funciona. Eu concordo com você nisso. Bom, senhorita Amanda, mais uma série, mais um livro que você fez eu ler, consumir, assistir e você não gostou. Maravilha, Amandinha. Muito obrigada por esse episódio, foi uma delícia. Igualmente, amiga. Sempre bom, inclusive, falar mal. Das coisas. Isso. E por falar em falar mal, Amandinha, semana que vem a gente volta pra falar sobre o quê? O que você vai falar semana que vem, Domênica? Que essa aí foi sugestão sua e eu comprei a ideia. Essa aí foi na sua conta, Domênica. Essa eu vou pôr na minha conta, mas nada será falado mal. Teremos discussão sim, teremos discordância sim, porque eu e a Amanda, a gente tem uma habilidade de discordância muito grande, como vocês podem ver, né? E a gente cresce justamente com essas divergências. E no próximo episódio do Perdidos na Estante, eu e a Amandinha vamos falar sobre um clássico dos anos 1990, que está disponível na Netflix e é a releitura de uma obra clássica também da literatura mundial, que é o filme As Patricinhas de Beverly Hills. Então dá tempo de você dar o play lá na Netflix, tem 1h40, eu acho, o filme, dá tempo de você assistir para ouvir o nosso episódio na quarta que vem, né, Amandinha? É baseado em Emma,
da Jane Austen. Exatamente. E pra fechar, gente, só quero lembrar a vocês que esse episódio está sendo lançado no dia 31 de julho, que é o último dia da campanha O Podcast é Delas, 2024. Então, eu e a Amandinha seguimos aqui com o Perdidos. Foi muito bom participar dessa campanha mais uma vez. Eu acho que somar e incentivar mulheres a fazer podcast sempre é muito importante. Se você nos ouve e você conhece alguma mulher que é podcaster, valoriza ela, manda uma mensagem, elogia o trabalho, a gente precisa. É muito difícil ser mulher e é muito difícil ser uma mulher que faz podcast no Brasil, seja de maneira independente ou profissional. Então, dá um reconhecimento, porque essa mulherada manda bem e a gente precisa desse apoio, a gente precisa saber que você que tá do outro lado, né, é uma pessoa de verdade. Assim como você sabe que a gente é do lado de cá. Não é não, Amandinha? Com certeza, amiga. E assim, a gente tá aqui, inclusive, festejando e comemorando cada interação que a gente recebe. Porque, nossa, essa é uma das melhores partes. Com certeza, com certeza. Então deixa um recadinho pra gente também, que a gente gosta, a gente precisa, a gente quer. E avalie a gente em qualquer plataforma que você nos ouve, tá bom? A gente tá sempre por aqui, acompanhando de pertinho. Amandinha, bora descansar, que semana que vem a gente volta. É hora de dar tchau. Tem uma Amanda do Multiverso que assiste Teletubbies, certeza. Eu assistia, tá? Alguém tem até fantasia de Teletubbies em algum multiverso, certeza. Meu Deus, já pensou isso? Gente do céu. Deixe vocês com essa imagem aí na cabeça, não muito agradável. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente foi narrado por Leonardo Tremesquim, que também assina a edição desse episódio. A narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro Matéria Escura de 2016, escrito por Blake Crouch, traduzido por Alexandre Raposo e publicado pela editora Intrínseca. Não posso deixar de pensar que somos mais do que a soma total de nossas escolhas e que todos os caminhos que poderíamos ter trilhado influem de algum modo na matemática da nossa identidade.